Então, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui presentes e os que irão nos assistir posteriormente. E vamos, então, dar início à aula 4, né? Que é essa parte teórica do magnetismo e espiritismo pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Enquanto o Pereira vai colocando lá, vou lembrando que serão 12 aulas online, né? E depois nós prosseguiremos com aulas presenciais, porque entra na parte já prática, né? Embora a gente vá sempre passando alguma teoria, né? Mas aí é mais para embasar a parte teórica, a parte prática que é preciso, né? Mas agora a gente está vendo mais a parte da doutrina mesmo, que para embasar todo esse conhecimento do magnetismo e espiritismo. Bom, então hoje aqui na nossa aula 4, nós vamos ver um pouquinho sobre o magnetismo, o espiritismo, força magnética. Espiritismo é uma religião? A água magnetizada, outras magnetizações, os mitos, verdades e biografia, desnecessário fazer, sensibilidade dos pacientes e, no final, um exercício prático. Então, aí convidamos a Sônia, que para fazer essa apresentação dessa parte. Então tá, vamos lendo, vocês vão acompanhando, né? Então, esse texto se encontra na Revista Espírita de março de 1858 e o título é Magnetismo e Espiritismo. Então, nós não trouxemos, acho que inteiro, mas uma boa parte para que a gente possa embasar, né, o nosso estudo. Então, Kardec começa assim: quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se pode aplicar esse nome, iria dar um golpe fatal no magnetismo, e que ocorreria com ele, com o magnetismo, né? Como com as invenções, das quais as mais aperfeiçoadas fazem esquecer a precedente. Esse erro não tardou em se dissipar, e prontamente se reconheceu o parentesco próximo dessas duas ciências. E aí, em colorido, sempre a gente coloca o que é para dar mais ênfase, né? Então, todas as duas, né, o magnetismo e o espiritismo, com efeito, baseadas sobre a existência e a manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar um mútuo apoio. Elas se completam e se explicam uma pela outra. Então, para a gente lembrar, né, o quanto Kardec considerava a importância de estudar e praticar o magnetismo, né? Ele continua. Seus adeptos respectivos, todavia, diferem em alguns pontos. Certos magnetistas, e daí ele explica o que vem a ser isso, né? Magnetizador é aquele que pratica o magnetismo, pratica. E magnetista se diz de alguém que lhe adote os princípios, né? Então, só o estudioso é magnetista, né? Então, pode ser magnetista sem ser magnetizador, mas não se pode ser magnetizador sem ser magnetista. Então, Kardec, continuando o raciocínio do Kardec, certos magnetistas não admitem ainda a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Isso lembrando que é em 1858, né? Creem poder tudo explicar pela única ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos, ele está se referindo a ele, Kardec, né? A partilhamos no princípio. Então, no começo, ele achava que tudo se devia, todos os fenômenos se deviam mesmo ao magnetismo, né? Mas, como tantos outros, devemos nos render à evidência dos fatos. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Todos admitem a sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Né? Então, o que ele quer dizer até aqui, né, que muitos que estudavam o magnetismo, quando surgiu o evento do espiritismo, eles acharam que era uma bobagem, que aquilo ali não tinha nada a ver, que só o magnetismo explicaria todos os fenômenos que estavam acontecendo. O Kardec daí foi a fundo, né,
foi vendo que existia uma inteligência por trás disso, etc., e chegou, então, e codificou o espiritismo, né, como nós sabemos, e aí aqueles que se tornaram espíritas, na época, todos eles, como ele diz ali, todos eram partidários do magnetismo. Isso é bem interessante, porque ele quer dizer assim, é que hoje nós percebemos assim, uma pessoa pode ser magnetizador ou magnetista sem ser espírito, certo? Mas o que ele diz aqui, que os adeptos do espiritismo são todos partidários do magnetismo. Olha, Isso lembrando na época dele, né? E aí hoje a gente percebe ainda assim alguns do movimento espírita não querendo aceitar o magnetismo. Bom, então não é espírita, porque o Kardec deixa bem claro, não só nesse texto aqui, mas em toda a obra, né? Quer dizer, não tem como você negar o magnetismo, a importância do magnetismo dentro do movimento do espiritismo, né? Como é que ele coloca ali. Né? Bem interessante essa colocação. Então, aí ele continua, essa oposição, de resto, se enfraquece dia a dia, e é fácil prever que não está longe o tempo em que toda distinção terá cessado, né? Porque isso no tempo do Kardec, porque até por todo embasamento e tudo, as pessoas foram entendendo, né, que realmente algumas coisas só o magnetismo não explicava, né? Havia necessidade de entender que havia uma inteligência invisível, vamos dizer assim, por trás de tudo aquilo, né? Então, continuando mais para frente, Kardec diz: o magnetismo preparou os caminhos do espiritismo. E os rápidos progressos dessa última doutrina, que é o espiritismo, são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias da primeira, que é o magnetismo. Porque naquela época, o magnetismo, né, já estava muito vulgarizado mesmo, né? Todas as pessoas se tratavam pelo magnetismo, porque a medicina da época era muito agressiva, né? Então, o magnetismo era excelente, né? Então, as pessoas começaram aí todas para esses magnetizadores que faziam cura, né? Tratamentos, e aí passou a ser, até a própria medicina acabou aceitando, em parte, isso, né? Foi aos poucos aceitando. Então, houve época em que muitos médicos praticavam magnetismo também, né? Então, aqui o Kardec continua. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas não há senão um passo, né? Então, eles conheciam no magnetismo o quê? O sonambulismo, né? Todos os fenômenos magnéticos que nós vamos estudar depois, né? O sonambulismo e o êxtase, né? Então, desse ponto ali, que todos explicavam pelo magnetismo, até as manifestações espíritas, não há senão um passo. Sua conexão é tal que é, por assim dizer, impossível falar de um sem falar do outro. Isso em outros trechos nós vamos mostrar em outras aulas, Kardec se repete com outras palavras, mas sempre assim, né? A união entre essas duas ciências, né? Então ele continua, se devêssemos ficar fora da ciência magnética, nosso quadro estaria incompleto e se poderia nos comparar a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Não tem como, né, falar de espiritismo sem falar de magnetismo, né? Então, para ver que hoje em dia a gente perdeu essa base, né, do magnetismo, e tanto que o espiritismo bota meio para baixo do tapete todas essas questões anímicas, né, como Kardec trata no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, que é a emancipação da alma, né, a dupla vista, sonambulismo, o êxtase, né, e isso nós vamos estudar aqui mais, né, que a gente já estuda nas questões do estudo da mediunidade, mas aqui a gente vai entrar também, né, e tudo isso tem a ver com o magnetismo, né. Então, Kardec diz, olha só, isso também é importante. Todavia, como o magnetismo já tem entre nós órgãos especiais, justamente autorizados, tornar-se-ia supérfluo cair sobre um assunto tratado com a superioridade do talento e da experiência. Dele não falaremos, pois, senão acessoriamente, mas suficientemente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na realidade não fazem senão uma. Então, lembrando que naquela época, né, havia, até ele vai citar aqui para frente, a gente vai entender, jornais e revistas especializadas em magnetismo, de pessoas que trabalharam com magnetismo muito tempo, né? A gente sabe que o Kardec
quando entrou para o espiritismo, quando começou a se dedicar ao estudo do espiritismo, ele já estava há 35 anos estudando o magnetismo, né? Então, ele fazia parte ali de todo esse grupo de pessoas, né? Então, Kardec diz, olha só, devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos rendendo uma justa homenagem aos homens de convicção que, afrontando o ridículo e os sarcasmos e os dissabores, estão corajosamente devotados à defesa de uma causa toda humanitária, que é o magnetismo, né? Porque, no começo, a medicina fez muito, bateu muito de frente contra, né? Porque era um concorrente, né? Então, como tudo, né? Que é diferente do que está lá oficializado, né? As pessoas lutam para derrubar, né? Então, ele está enaltecendo, né, essas pessoas, fazendo uma homenagem a esse. Então, ele continua. Qualquer que seja a opinião dos contemporâneos sobre a sua conta pessoal, opinião que é sempre mais ou menos um reflexo de paixões vivas, a posteridade lhes fará justiça. Colocará o nome do Barão de Poté, diretor do Jornal do Magnetismo, do senhor Millet, diretor da União Magnética, ao lado dos seus ilustres predecessores, o Marquês de Pissegui e o sábio Deleuze. Né? Então, aqui a gente frisou ali sábio Deleuze, né? Porque, veja, o Kardec considerava o Deleuze um sábio, né? E nós vamos ver, já citando, vamos citar mais vezes, né? Que existe um livro já traduzido para o português, né? Do Deleuze, e realmente ele, na época, era muito considerado, né? Porque ele modificou um pouco aquele magnetismo assim muito forte, né, digamos assim, muito agressivo no início do Mesmer, né, que as pessoas tinham convulsões, etc. Quando iam fazer aquele tratamento daquelas tinas que se viram lá na primeira aula, né, a parte histórica lá, seguravam naquela tina que era o magnetismo condensado e muitas pessoas aí ficavam recebendo muita concentração do magnetismo, chegava a alterar, então, a questão, a parte nervosa dela tinha convulsão, etc., né? E já o Deleuze, ele trouxe já mais outros tipos de procedimentos para que não houvesse esses efeitos colaterais. Era um sábio mesmo, né? Então, Kardec termina assim, graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo, tornado popular, colocou um pé na ciência oficial, onde dele já se fala em voz baixa. Essa palavra passou para a linguagem usual. Ela não espanta mais, e quando alguém se diz magnetizador, não lhe ri mais ao nariz. Então, Kardec viveu bem essa época em que o magnetismo estava começando a ser aceito, e a gente sabe, né, que lá no tempo do Mesmer, 1700 e tanto, ele foi praticamente banido da academia, né, ele como médico foi banido, porque não aceitaram, né. Então, no tempo do Kardec já estavam aceitando melhor, né. Então, agora nós vamos ver duas questões que o Kardec faz para os espíritos, né? Está lá publicado no Livro dos Espíritos, no capítulo 9. Então, a questão 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? E os espíritos respondem: algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus, né? Como a gente sabe, tudo que a gente vai fazer sempre tem vários espíritos que vão ajudar, seja para o bem ou para o mal, né? Não creias, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Por isso que a gente tem que conhecer, né, o que é realmente, qual é o efeito do magnetismo, para que a gente possa saber se aquilo é verdade ou uma crendice, né? Aí, na questão 555, que é logo em seguida, Kardec pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E os espíritos respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam
a força magnética ou a dupla vista. E nós vamos estudar mais sobre isso lá mais para frente, né? Sobre cada uma dessas potencialidades, né? Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Isso a gente sabe mesmo, né? Por exemplo, as pessoas que já conheciam arma de fogo, quando vieram aqui para o Brasil, né? Os índios achavam que eles eram deuses, né? Porque usavam arma de fogo, matavam à distância e tal, né? Então, quando a gente não conhece uma coisa, sempre a gente acha que é um milagre ou é uma coisa sobrenatural, né? Então, vamos ver, esse tema aqui sobre o Espiritismo é uma religião, não tem exatamente a ver muito diretamente com o magnetismo, mas como a gente vai formar vocês magnetizadores, né, digamos assim, aptos a depois atenderem os pacientes, né, que vão em busca de auxílio, é importante conhecer a visão original do Kardec, né, e a gente trouxe esse trecho que é já da fase final do Kardec, ele postou na Revista Espírita de dezembro de 1868, então você vê que ele desencarnou em março de 69, então foi bem na fase final, para a gente entender qual era a visão dele a respeito se o Espiritismo é uma religião ou não, né? Um discurso de abertura que o Allan Kardec fez na sessão anual comemorativa aos mortos, que acontece no Dia dos Mortos, mesmo em novembro, né? Coincide em novembro, e que ele publicou, então, no mês seguinte, na Revista Espírita. Então, nós não colocamos inteiro aqui, só o trecho que interessa, né, do discurso. Então, ele diz, o Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não se poderia nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado. Eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Então, aqui, é importante lembrar que na época de Kardec, que foi logo após o iluminismo, né, as pessoas estavam considerando as religiões, mesmo porque o iluminismo é o quê? As pessoas começaram a estudar mais as ciências, né, tiveram mais acesso, né, ao conhecimento científico, então muitas coisas começaram a não aceitar mais as religiões, né, porque a maioria das religiões tem esses dogmas, e aí as pessoas não aceitam, né, certas coisas que as religiões dizem. Então, além de outros desvios que também são humanos, né, que eventualmente acontecem com aqueles que divulgam a religião, né, então acaba que as pessoas foram se afastando, então, das religiões, e era isso que o Kardec queria evitar que acontecesse com o Espiritismo, por isso que ele diz ali, não se poderia nem deveria se ornar de um título sobre o valor do qual inevitavelmente seria desprezado. Então, se fosse colocado é uma religião, então já as pessoas de cara iam desprezar, porque mais uma religião, né? Então vê que ali era só o início desse pensamento voltado para a ciência. E, obviamente, isso foi se intensificando no tempo. E a gente vê que o materialismo que surgiu é uma consequência disso, né? Então, o Kardec sempre diz que o Espiritismo veio para combater o materialismo, porque ele demonstra o porquê as coisas acontecem e que a gente tem que acreditar que existe mesmo Deus, as leis morais e tudo, né? Através do estudo, através dessa filosofia, a gente consegue compreender o que é realmente, e não assim dizer, usar esse termo religião, né? Para não ser colocada no mesmo balaio de todas as outras religiões, né? Então, por isso que, eis porque o Espiritismo se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. As reuniões espíritas podem, pois, ser mantidas religiosamente. Então, para entender, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza séria dos assuntos dos quais ela se ocupa. Então, de uma forma de dizer assim, religiosamente, quer dizer, com respeito, com
recolhimento e tal, né? Mas isso não significa que seja uma religião, né? Pode-se mesmo ali dizer, se for possível, as preces que, em lugar de serem ditas em particular, são ditas em comum, sem ser por isso que se entendam por assembleias religiosas. Que não se creia que esteja aí o jogo de palavras. A nuance é perfeitamente clara. E a aparente confusão não vem senão da falta de uma palavra para cada ideia. Né? Então, dá para entender o que ele quis dizer, né? Você vai agir religiosamente no sentido assim de que há necessidade desse recolhimento, desse respeito pelas leis que são de Deus, mas não que o espiritismo seja uma religião. Até porque ele fala aqui naquele aspecto ali, ó, filosófica e moral, né? Essa parte moral que é a religação com Deus, né? Porque aí que entra essa parte, porque ele fala ali dessa questão, que você vai religiosamente religando a Deus no pensamento, que vai a questão moral, né? Não como religião. Sim, mas não a moral materialista, uma Isso, não, moral sim, não. ligada Não, mas moral às no leis sentido. de Deus, né? Isso, moral nesse sentido, da palavra. Nossa, Seguindo os ensinamentos de Jesus, Jesus, de Deus, exatamente. Nesse sentido. Então, porque senão, eu falo, mas não é só. Mas aí por isso que ele entra na parte filosófica e moral, né? Aí que está a parte que é a religação, né? Por isso que ele fala, você pode se reunir religiosamente nesse sentido, mas não como uma religião. Que o termo religião que complica bastante, né, diria. E é o que a gente sempre comenta, né? Que quando o Espiritismo veio para o Brasil, e até porque o Chico Xavier passou a ser um ícone dentro do Espiritismo, e ele era muito religioso, né? Acabou se voltando muito para esse lado, né? Da religião e esquecendo as outras, porque pô, a religião não é que seja uma coisa ruim, mas a gente não pode esquecer essa origem que o Kardec colocou, né? Por isso que a gente trouxe e dá ênfase para isso, né? Filosofia, moral e ciência também, né? Porque, como a gente viu, igual o magnetismo é uma ciência, né? E aí, nós trouxemos também aqui a opinião do Ernesto Bozano, que viveu de 1862 a 1943, que é um cientista, né, da época, lá na Itália, e ele, então, foi um estudioso, né, do espiritismo, dos fenômenos espíritas, e que até na época em que ele viveu se chamava metapsíquica, né, para ser mais bem aceito, né, para não dizer que estava lidando com espíritos, assim, que já afugentava muita gente, já de cara, já não queria nem analisar, então eles botaram esse nome, metapsíquica, para poder ser aceito dentro da academia em que eles atuavam, né. Então, olha o que ele diz. Sou da opinião que, se a metapsíquica não tem progredido mais, se deve isso a um defeito de método. Quiseram dela fazer uma religião. Então, mesmo a metapsíquica, ele já, muitas pessoas puxavam para a religião, né? Cheia de ardor, em vez de uma ciência serena e modesta. Penso ser de não pequena utilidade destruir essa deplorável pretensão, filha de uma observação estranhavelmente parcial e superficial do movimento espírita encarado em seu conjunto. Se é verdade que o espiritismo seja tomado num sentido religioso por uma multidão, aliás, muito respeitável, de almas simples, não quer dizer isso que ele seja religioso, mas tão somente que as conclusões rigorosamente experimentais e, portanto, científicas a que conduzem as investigações medianímicas têm a virtude de reconfortar grande número de almas atormentadas pela dúvida. Claro que a gente não vai tirar essa parte, né, que faz parte da doutrina, a caridade, o consolo, tudo isso, mas não com esse viés religioso, porque aí vem o engessamento, né? Até porque o conceito de religião, ele caracteriza por você ter lá um líder, tem um sacerdote, tem toda uma hierarquia, né? E não é que o espiritismo não pega isso em lugar nenhum, né? Não existe essa hierarquia, dizer, olha, o fulano, você é subordinado a alguém para cima. Então o espiritismo, ele não vem com esse viés, por isso que ele colocou isso. E o que as religiões queriam? Querem trazer ele exatamente nesse sentido, né? De poder, né? E daí, o sacerdote, sei lá, o pastor ou o padre, ou não sei lá o que for, que tenha um pequeno grupo de pessoas, enfim, isso, né? E que aí dita as normas. Então, você vê que no tempo do Kardec ele recolhia todas as informações vindas através da mediunidade
de vários países. Quem mandasse para ele recebia, lia, fazia uma seleção, comentava, publicava na Revista Espírita para receber mais debates, né, mais críticas, etc. E tudo isso ia juntando até depois poder fazer outras obras que ele foi publicando lá mais para frente, né? Então, era um método científico que ele usava, né? E isso se perdeu, né? Hoje em dia, existem alguns que são considerados médiuns confiáveis e se aceita tudo que vier daquele médium, e outros aí não se aceita porque não, né, não sei por que motivo, esse médium não, né? Não sei se existe algum motivo ou não, mas muitas vezes essa crítica é feita de uma forma assim, entre um grupo seleto, né, que faz e sem explicações maiores, porque eu acho que se você vai dizer que alguma coisa não está correta, você tem que fazer como o Kardec fazia, né? E tais pontos estão corretos, mas aqui, veja que não é por causa disso, por causa daquilo. Ele fazia isso sempre na Revista Espírita e ficava muito claro as coisas, né? Eu acho que a gente tem que tentar voltar ao método, né? A gente tenta explicar essa explicação, porque muitas pessoas, né, estão começando a doutrina agora e vão ser responsáveis pela continuação da doutrina daqui para frente, do movimento espírita, né? Então, é importante a gente trazer esses critérios, né? Porque tudo isso embasa, inclusive, o magnetismo, né? Porque à medida que você vai estudando o magnetismo, vai percebendo outros fenômenos ou como que ele funciona, tudo isso tem que ser absorvido, né? Sendo comprovado, tem que ser absorvido pela prática usual, né? E não ficar, não, isso nós não fazemos porque não está na doutrina ou porque tal, né? Mas o Kardec deixou bem claro que tudo aquilo que for comprovado a gente tem que aceitar, né? Seja vindo da ciência, seja vindo do próprio espiritismo, de revelações, seja o que for, passar tudo pelo escrutínio, né? Da razão e absorvendo, senão não caminha. E esse era o medo do Kardec, né? Que ficasse uma doutrina estagnada e com isso ficava ultrapassada, né? Então, isso também é uma coisa importante, porque no conceito de Kardec, espírita, né, é aquele que segue os fundamentos que foi colocado por ele, que está ali nas obras, tudo ali. Aí hoje já criaram-se um conceito um pouco diferente, porque eu posso ser espírita, ter uma instituição espírita, praticar o espiritismo e não ser filiado. Agora, já se intitularam dizendo que para você se titular espírita, você tem que estar filiado ao movimento espírita. Está errado, pelo conceito de Kardec. Você poderia ser um espírita filiado a um movimento X ou Y, mas você não poderia jamais de ser considerado espírita porque você não está afiliado a alguém. Quer dizer, uma própria organização que quer criar um certo controle. E aí já começa a criar esse aspecto religioso, porque na hierarquia, porque não sei o quê, porque está errado o princípio. O princípio do movimento espírita, das organizações, das federativas, que seja, ele teria a finalidade que tinha Kardec, de você apenas colher as informações, divulgar e tal, trilhar, mas não como modelo organizador de dizer do direito exclusivo de colocar porque você não é filiado. Então, às vezes a pessoa fala, mas um dia eu falei isso, que eu praticava magnetismo, e disse, então você não é espírita. Mas por quê? Porque uma determinada federativa não aceita. Peraí. Se eu sou magnetizador, sigo os princípios de Kardec, eu sou espírita. Eu posso não estar afiliado. Entende a discriminação? Isso também é importante a gente deixar bem claro isso, né? Que não é o caso da nossa casa, né? Que nós não, mas não é. Mas de qualquer jeito é o raciocínio, né? O entendimento, sim. Então vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre a água. Queria falar mais alguma coisa, Pereira? Vai entrar alguém aqui só. Isso. Isso. Então vamos agora ver o que o Kardec trouxe sobre a água magnetizada. Então está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 8, que é aquele do Laboratório do Mundo Invisível, né? E item 130. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência, e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria,
que pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos, né? Então, ele está falando do fluido cósmico universal, né? Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venenosa, fato de que a química nos oferece numerosos exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Daí ele dá o exemplo, né? Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio a mais, né? E tereis um líquido corrosivo, que é a água oxigenada, né? Sem mudança nenhuma das proporções, às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo, né? Então, o espírito usa a sua vontade como efeito para fazer essa reação química, né? Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador. Olha só bem o que diz o Kardec lá no Livro dos Médiuns. A magnetização da água, por efeito da vontade, então ele diz, o espírito que vai atuar aí é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito, né? E, né, não querendo criticar, mas o que se faz na maioria das casas espíritas é deixar as águas ao lado ali para os espíritos fluidificarem na câmara de passe, né? Claro que eles vão ter mais trabalho de pegar os fluidos vitais das pessoas para colocarem ali, se for o caso, né? Além de tudo, não é personalizado para cada um, né? Assim, a não ser que os espíritos vejam, essa garrafinha do fulano e tal, tal. Então, a gente vai deixar todo o trabalho para os espíritos fazerem, né? Então, lembrando bem isso aí, ó, o espírito atuante é o do magnetizador. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, né, que é humano. Como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal, né? O fluido magnético ou fluido vital é o que mais se aproxima do fluido cósmico universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, né? Porque a gente sabe que o nosso organismo é feito muito mais de água do que de outras substâncias, né? Onde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Convenientemente dirigida, olha aí. Sim, não é só impor as mãos ali e pronto, e fazer oração, né? Esse efeito curativo é personalizado, né? A água magnetizada foi amplamente empregada e divulgada desde o princípio do magnetismo pelo próprio Mesmer. Então, está lá no aforismo do Mesmer, né? Aforismo 196, o Mesmer diz assim: essas garrafas devem ser cheias de água, fechadas e magnetizadas da mesma maneira. Seria desejável que isso fosse feito pela mesma pessoa. Então, você vê, o Mesmer já dizia isso, né? Então, continuando aqui. O complemento ideal das terapias magnéticas contribui para a manutenção dos estados obtidos nas sessões magnéticas com a reposição dos fluidos gastos entre uma e outra sessão, já que será consumida diariamente. Isso aí não está no Kardec, né? Agora é a nossa parte essa aqui, né? Então, a água magnetizada pode ser de dois tipos, ou essa geral, né, em que é feita uma doação não específica de fluidos vitais para o passe coletivo, por exemplo. Então, está lá explicando, é aquela que recebe uma magnetização não dirigida a determinado caso ou patologia, feita por imposição de mãos de um ou mais magnetizadores por uns 2 minutos, com o propósito de atender necessidades do bem que os pacientes necessitarão, né? Então, você vai
está dando energias positivas ali, mas não é específico para o caso de um ou outro paciente, né? Não oferece restrição, pode ser ingeridas por qualquer pessoa. Já a água magnetizada específica, se trata de uma magnetização bem dirigida, com finalidade própria e intensa. É realizada pelo magnetizador após o término da aplicação do passe, quer dizer, do paciente, né? Quer dizer, o magnetizador aplicou o passe no paciente e aí, em seguida, ele vai fazer a magnetização da água, né? Ele está já envolvido com todo aquele processo do paciente, né? Então, ele, teoricamente, sabe qual energia que ele vai estar colocando ali, né? Com qual finalidade, né? Então, ele faz isso, essa imposição de mãos tanto no copo, que o paciente deverá ingerir já em seguida, aquele copinho, né? Quanto no frasco que o paciente levará para ingerir durante a semana. Geralmente, a gente pede para o paciente ingerir 3 vezes ao dia, de preferência a primeira do dia em jejum, e sempre em oração, né? No sentido assim, ele está voltado para Deus, né? Está mais espiritualizado na hora que ele vai ingerir. As águas magnetizadas podem ser contidas em frascos dos mais diversos tipos, né? Então, não tem problema que seja plástico, de vidro, não importa. Pode ser colorido, não, também não tem problema. E podem permanecer fechados durante a magnetização, né? Porque a gente já viu que os fluidos atravessam paredes e tudo, né? Apesar de estudos químicos mostrarem que a água magnetizada mantida em geladeira por 3 horas ou mais perde todas as alterações conquistadas pela magnetização, o resultado permanece, o que pode se dever a alterações energéticas mantidas. Então, por que isso, né? A gente sabe que os nossos aparelhos, eles medem as alterações até um certo ponto, né? Quando ela é puramente energética, aí o aparelho não consegue medir. A mesma coisa acontece com a homeopatia, né? A homeopatia, até um certo ponto de dinamização, que é o CIS-12, os aparelhos conseguem ver que existe mesmo ali a tal substância. Depois da C12 para cima, C30, ou até M, alguma coisa, daí já os aparelhos dizem, não, aqui não tem substância nenhuma. E, na verdade, tem a substância, só que está dinamizada mais energética do que física, né? Então, é o mesmo raciocínio em relação ao magnetismo, né? A cada semana, o paciente deverá levar sua água para ser magnetizada em quantidade suficiente que dê para aquela semana, né? Pois se o frasco estiver parcialmente cheio e for completado com uma água não magnetizada, essa porção magnetizada fica diluída, né? E, portanto, o total ficará menos eficiente. É aí que tem, às vezes a gente orienta as pessoas, se ela for fazer completar essa água, que ela faça pelo menos, que nós sabemos que existe aquele princípio de atuação da água que foi colocado ali atrás, que ela faça naquele momento que ela está fazendo uma leitura do Evangelho, pensamento positivo, né? Não faça simplesmente pega a água ali e coloca ali direto, né? E de preferência, assim, quando tiver mais que a metade da garrafinha, né? Porque se tiver menos a metade, fica muito diluída. E sempre em oração, né? Você está fazendo oração, pensamento positivo, na hora que está fazendo o Evangelho, alguma coisa aí, depois que você terminar, você completa a água, tá? Agora, o ideal é que, por exemplo, vai uma vez por semana, né? Receber o passe. Isso é só em caso que, precisei faltar e não sabia, mas se o paciente já sabe que vai faltar na próxima semana, ou é porque é feriado, alguma coisa, o ideal é ele ter 2 garrafinhas, uma para cada semana. Aí vamos ver o que o Deleuze, que o Kardec considerava sábio, né? O que o Deleuze falava sobre a magnetização da água, né? Então, está lá no livro dele, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, o nome do livro, né? Então, ele diz, a água magnetizada é um dos agentes mais poderosos e mais saudáveis que se pode empregar. Faz-se beber aos enfermos com quem está estabelecida a relação. Isso nós vamos estudar depois o que vem a ser essa relação magnética, né? Então, por isso que tem que ser o magnetizador mesmo, aquele que aplicou passe, que tem que impor as mãos. Nós vamos estudar mais direitinho o que vem a ser essa relação nas aulas para frente. Então, o paciente pode beber seja durante as refeições, seja durante os intervalos das mesmas, não altera, né? Excita, então, o efeito da água, né? Então, ele
tá? Da água magnetizada. Excita a transpiração e as evacuações, a circulação do sangue, fortifica o estômago, diminui as dores e pode substituir medicamentos. Porque, claro, né, foi dirigido o fluido com aquela vontade, né, naquela intenção. E aí o Deleuze continua. Pode-se magnetizar uma garrafa de água em 2 a 3 minutos, né? Quer dizer, você não é só botar a mão e pronto, né? Ele fica, se for uma garrafa grande, né? Demora 2 a 3 minutos. Se for um copo de água, 1 minuto, né? Que é mais ou menos o tamanho dessas garrafinhas pequenas que a gente usa, que os pacientes levam para uma semana, né? Então, em 1 minuto já é suficiente, né? Mas será infrutífera se não for empregada com atenção e vontade determinada. Então, o magnetizador tem que estar com aquela vontade de transmitir mesmo tudo aquilo que ele sabe que o paciente precisa, né? Se o magnetizador conceder a esse meio toda a confiança que merece, poupa-se de muita fadiga a seus enfermos, poupa de muitos remédios e aceleraria a cura, porque o paciente vai tomar 3 vezes ao dia durante toda a semana, né? Aquele que é uma água com os mesmos fluidos que ele estaria aplicando no paciente, por exemplo. Então, ao invés de aplicar no paciente todo dia, fazer uma magnetização, ele pode fluidificar, né, magnetizar a água, né, e o fluido dele ali, curador, vai manter, né, como se ele estivesse aplicando o passe todos os dias, né, é isso que ele quis dizer aqui, né. Então, poupa o magnetizador de muita fadiga, né. É o melhor remédio nas convalescenças, usada também via externa para feridas e problemas oculares. Então, você também pode fazer, assim, embeber um pano, uma gaze, alguma coisa, né, com água magnetizada e colocar na ferida ou no olho, se o problema for no olho, né, e assim, então, via externa também. Para que a água magnetizada haja sobre o enfermo, é necessário que esse tenha estabelecido a relação. Então, você vê que o espiritismo atual, ele absorveu todo esse conhecimento da água magnetizada para dentro do movimento espírita, né? Isso realmente, né, só com algumas deturpações, mas todo mundo aceita a água magnetizada. E o restante do espiritismo, do magnetismo, o pessoal meio que tirou para fora do espiritismo, né? Então, o Deleuze continua. A água que se faz beber ao enfermo deve estar magnetizada sempre pelo mesmo magnetizador que faz o tratamento. Isso é consequência do princípio de que o enfermo não deve ser magnetizado por pessoas que não estejam em relação com o primeiro magnetizador, para não mesclar, não misturar, né, a ação de fluidos diversos. Né? E naquele tempo eles costumavam, assim, aplicar o magnetismo nos aprendizes dele, para que os aprendizes pudessem, então, tratar os pacientes deles quando eles não pudessem ir, né? Então, estavam todos em relação com o mesmo tipo de fluido. Né? Os sonâmbulos identificam bem essa diferença quando muda de magnetizador, né? E muitas vezes essa mistura lhes é insuportável. Então, é interessante, porque os sonâmbulos estão numa condição em que eles são mais sensíveis, né? E eles percebem essa diferença. Também se pode magnetizar alguns alimentos, especialmente os líquidos, como caldo, leites, etc. Na intolerância ao leite, há benefício se esse for magnetizado. Olha que interessante, né? Pessoas que têm intolerância ao leite, e se alguém magnetizar com essa intenção de melhorar a tolerância, eventualmente a pessoa pode conseguir isso naquele tempo em que não existia leite sem lactose, né? O efeito da magnetização dura vários dias, até algumas semanas. Então, não tem perigo de achar que a água passou de uma semana, ficou velha, tem que jogar fora, não, né? E agora é importante lembrar para a pessoa que ela não pode tomar essa água direto na boca, porque aí as bactérias, né, vírus, tudo que a gente tem na boca, vão entrar ali para dentro e aí a água vai ficar contaminada, né? Então, se ficar muito tempo ali parada, principalmente se for o verão, ela vai ficar até com odor desagradável, né? Então, é importante que sempre a água o paciente coloque num copo, um copinho e tome, né? Em casa, né? Então, resumindo a técnica da magnetização, posição de mãos, tempo mínimo de 1 minuto até 3 minutos,
em razão da intensidade, não deve ser ingerida por terceiros, né? Lembrando que é específica para aquele paciente, nesses casos que a gente faz com essa intenção, né? Pois os grandes concentrados fluídicos podem ser nocivos a quem não foi indicado. Ah, Aqui só, mas aqui você tomar um remédio que não precisa, né? aqui só para já adiantando aqui, é muito comum às vezes a pessoa vir para até nós e trazer a garrafinha dela e trazer uma garrafa para um parente, um conhecido. Aí você até pode magnetizar essa água, mas aquele princípio que eu falado antes lá, você vai primeiro magnetizar a água do paciente, né? Separado, não vai botar as duas garrafinhas junto. Você bate a garrafa, fala, isso aqui identifica a garrafinha, inclusive, né? Olha o nome dele ali. Aí depois que você magnetizou essa água para essa pessoa, que você tem relação fluídica ali com o tratamento, você pode, que a pessoa pediu, às vezes traz, já aconteceu várias vezes comigo, a pessoa trazer para um filho, sei lá, para um conhecido lá. Aí você vai magnetizar aquela água, mas aí você vai magnetizar naquele sentido genérico que ele foi falado antes lá. Entenderam o raciocínio? Isso é importante vocês terem isso na mão. Porque senão, não, mas traz, espera um pouquinho, então. Eu vou magnetizar a tua aqui, separa a jarra ali, inclusive a jarra a gente deixa, a água, quando a gente está magnetizando, a gente deixa a jarra um pouquinho separada, não deixa junto ali no mesmo lugar, né? Aí você pega a jarra, se for o caso ali, só coloca a garrafa da pessoa ali e você magnetiza aquela garrafa para que ele vai levar. Separado, em outro momento, jamais junto. Porque a intenção é outra, né? Daí você faz, você não sabe o que a outra pessoa tem, então você vai simplesmente, com a tua vontade, direcionar fluidos benéficos e genéricos ali, né? Que nem foi falado antes ali, né? No começo. Exatamente. Bom, aí o sopro quente pode ser empregado na magnetização da água em alguns casos de pacientes que precisam de muito magnetismo, né? A gente vai falar sobre o sopro mais tarde. Porém, sempre com a tampa do frasco fechada, né? Lógico, porque como é que você vai fazer o sopro, né? Com a tampa aberta. E a gente não abre mesmo nunca, nem com a preposição de mão, nada, não há necessidade, porque o fluido, ele atravessa as paredes do frasco, né? Então, a gente não tem usado, né, o sopro assim na água, mas eventualmente é uma técnica que pode ser usada. Em alguns casos, né, tem muita gravidade e tal, né? Aí vamos ver outro tipo de magnetizações, né? Então, sabe-se que os objetos podem ser envolvidos por fluidos magnéticos, o que é comprovado pelo fenômeno de psicometria, em que sensitivos tocam o objeto e percebem cenas vivenciadas anteriormente em torno dele, o seu possuidor. A gente sabe disso, né? As pessoas seguram, às vezes, um objeto e sabem o que aconteceu com aquele objeto ou com a pessoa que era dona daquele objeto, né? Principalmente objetos que eram muito caros assim a pessoa, né? Por exemplo, uma joia, alguma coisa que ela usava junto ao corpo, né? Roupas, etc. Né? Mas os médios que são as pessoas que são mais sensitivas, né? Tem essa psicometria mais intensa, assim, em qualquer situação elas percebem, né? Até um móvel, um ambiente, elas conseguem perceber isso, né? Então, significa o quê? Que ali esse objeto ficou envolvido com fluidos daquela pessoa, né? E por isso que consegue fazer o acesso àquelas informações, né? Então, alguns magnetizadores clássicos magnetizavam roupas para serem usadas pelos pacientes que estariam ausentes durante algum período, sem poderem receber o tratamento continuado. O próprio Mesmer magnetizava sua tina, né, como a gente viu, para que os pacientes pudessem receber mais intensamente o magnetismo. Como Kardec não registrou esses fatos, então no espiritismo a gente evita de usar isso, né? Usa apenas a água magnetizada com essa finalidade, né? Então só para conhecimento. Também para conhecimento saber que animais também podem ser tratados pelo magnetismo, porém é necessário que o magnetizador inicie com pequenas doações, porque às vezes você tem um animalzinho em casa e ele está doente, você quer ajudar, né? Então tem que ter esses cuidados, né? Observando atentamente se há alguma reação negativa. Se não houver, aumentar lentamente a doação a cada sessão, sempre observando a compatibilidade do seu fluido em relação ao animal. Se houver reação negativa, fazer muito dispersivo e procurar outro magnetizador, porque às vezes é uma incompatibilidade de fluido em relação ao animal, né? Isso é importante mesmo, porque há ainda uma certa, vamos dizer assim, não há uma
conclusão definitiva de todos. Algumas linhas pregam uma magnetização de animal direta, assim, outros já têm muitos, vamos dizer assim, receios, muito cuidado. É bem que a senhora falou, você tem que prestar atenção, porque já houve casos relatados que a pessoa foi magnetizar o animal e o animal morreu, porque existe essa questão de compatibilidade fluídica. Então, ela tem que saber o que está fazendo, né? Ela tem que saber que senão pode ter problema. Eu acho que tem Pode alguém... falar, Rafael. No caso, nessa questão da incompatibilidade, pode acontecer conosco também? Isso nós vamos ver mais para frente, né? Em alguns casos pode acontecer, mas existem técnicas para a gente resolver essa situação. Mas aí essa compatibilidade é mais que nós somos, por exemplo, nós somos humano para humano. Já o animal já tem uma outra formação. É diferente um pouquinho Certo, a entendi. relação. Entendeu? Entendi. Mais nesse sentido. Entendeu? Pode Aí é um haver, outro... mas aí existem técnicas que depois a gente vai entrar em outras aulas sobre isso. Né? Então, continuando ali, e em relação a plantas, que podem ter sua vitalidade aumentada pelo magnetismo. Agora, se você tiver for muito doador e você ficar algum tempo aplicando passe numa planta, fulmina a planta, né? Que é o que algumas pessoas, né, até se comenta sempre no espiritismo isso, inclusive o Divaldo Franco já contou isso, né, que as pessoas às vezes são amigas, tudo, não é por inveja nem nada, mas elas elogiam uma planta e a planta acaba secando, né? Porque elas colocaram aquela energia toda em cima da planta, ai, que coisa linda, né? E aí no dia seguinte a planta tá murcha, né? Porque elas têm muita doação né? Tem condições de doar muito, e ela focou naquilo ali e fulminou com o excesso de magnetismo, né? Então, não é nada que a pessoa é má, nada disso, é porque às vezes ela tem mesmo um excesso de magnetismo, né? Então, tá. Vocês lembram, né, da história do Divaldo, que ele conta que ele tinha recebido uma planta rara lá, de não sei que país e tal, e aí foi uma amiga lá visitar ele e matou a planta, né? Quando elogiou, assim, no dia seguinte a planta estava murcha. E assim é possível mesmo isso, né? Já é famosa, né? Aquele olhar de seca-pimenteira, essas coisas, né? Mas não significa que a pessoa é má, né? Bom, medicamentos, alimentos e até ar de tubo de oxigenação pode ser magnetizado, segundo o Jacó, né? Ele tem um fato que ele fez isso até em relação à mãe dele, que estava numa UTI, né? Entubada e tudo, então ficava difícil para aplicar passe, né? E ele queria doar bastante, e era uma questão específica, e ele doou através do oxigênio, né? Então, que aí o oxigênio ia para dentro do corpo e ajudava bastante, era pneumonia, se não me engano, que ela estava naquela época, para que pudesse assimilar maior quantidade, né? O magnetismo que ele estaria doando, né? É por isso que é importante você saber o que está fazendo, né? É naquela forma da água lá também. Ele fala, deixa bem claro, quando você está fazendo a magnetização da água, não é simplesmente colocar a mão ali e jogar o fluido. Você tem que estar com o teu pensamento, com o sentimento, é uma coisa direcionada. Então, a mesma coisa no tubo ali, você tem que estar direcionando, sabendo o que está fazendo. E é o que vai acontecer com os animais, né? Se você está jogando simplesmente energia sem saber o que está fazendo, pode acontecer problemas, né? Por isso a gente estuda, né? Exatamente. O curso tem esse objetivo, né? De que aos poucos a gente vá aprendendo, né? Então, vamos ver. Acho que aqui já é isso. Opa, pulou. Não, Aqui. é isso mesmo? É. Então, vamos ver os mitos agora que existem aí pelo movimento espírita, né? Não deveria haver mitos, isso aí nós tiramos lá do livro do Jacó, chamado Magnetismo Humano, né? O nome do livro. Então, não deveria haver mitos na vivência espírita, tendo em vista a orientação do Espírito em verdade, amai-vos e instruí-vos, né? Então, se você tem que se instruir, né? Você não deveria ter nenhuma superstição, crença, mito, etc. Né? Mas vamos lá, só vamos desmistificando então isso aí, né? Mito 1. Os espíritos fazem tudo, né? Na Câmara de Paz, por exemplo. Não temos que nos preocupar, nós vamos fazer oração, impor as mãos,
sobre a cabeça da pessoa que sentou na frente, e os espíritos é que sabem o que você não sabe nada sobre o paciente, nada, realmente não sabe, né? Porque é um desconhecido que senta ali, e os espíritos fazem tudo, né? Então, Jacó diz, o aplicador de passe representaria apenas um fio condutor do magnetismo dos espíritos. Se assim fosse, para que os espíritos precisariam dos encarnados como aplicadores? Né? Tanto que a gente já viu em aula passada que existe o magnetismo espiritual, né? Se for só para ser magnetismo espiritual, não há necessidade do encarnado. Se o encarnado está ali, é porque uma parte dele ele vai estar doando. Até se Uma fosse parte assim, dos seus fluidos, né? se fosse assim, até brinco com isso. Se fosse assim, você botaria um manequim lá com a mão estendida, a pessoa ficaria embaixo do manequim. Não é só para dizer que está colocando, né? Que fosse o espírito E assim. aí, Para que eu desgaste a pessoa ficar lá na sala lá e tal, né? Não precisaria disso, né? sim, na verdade, os espíritos, com muita frequência, fazem passe na gente, principalmente quando a gente está fazendo oração, quando a gente está levando pensamento, a gente recebe passe. Muitas pessoas têm essa percepção, inclusive, né? Principalmente na mesa mediúnica, a gente percebe isso também, que muitos relatam, né? E a gente percebe mesmo que é feito, é o passe puramente espiritual, né? Eu acho que nós já falamos isso já no começo, lá, já não lembra? Sim, lá naquela aula dos passos, Dos pois é, passos, dos passos. só para recordar. Então, mito 2. Os passistas, como eles dizem, mas seria magnetizadores, são todos iguais. Não haveria diferença. Não pode escolher que cadeira você vai sentar, etc. Você não, né? Todos são iguais. Então, o que o Jacó explica? Além das diferenças de entendimento, conhecimento, experiência, de potencialidades fluídicas e tantas outras variantes, há a qualidade da afinidade magnética entre as pessoas, né? Isso que a gente sabe. Acrescente as disposições íntimas por ocasião do atendimento, as percepções anímicas, etc. Então, claro que existe diferença entre um e outro, é óbvio, né? Então, ele diz, a disposição para ser magnetizável está longe de ser a mesma em todos os homens. Há mesmo alguns, embora muito poucos, que não experimentam absolutamente nada. Essas variações de sensibilidade devem-se a 1000 causas, seja a constituição, ao temperamento, às doenças, à idade, ao sexo, ao clima, à hora da ação, à hora da experiência, né, ao estado moral, aos assistentes, etc. Muitas dessas. Isso quem está falando é o Charpignon, né? Charpignon, vocês já viram lá que a gente já, na primeira aula, já falou sobre ele, né? Então, muitas dessas causas podem vir da parte do magnetizador, de modo que um nada obtém, ao passo que o outro magnetizará a mesma pessoa que é refratária. Então, para um, aquela pessoa é refratária, mas para o outro não é. São essas compatibilidades, né, fluídicas. Mito 3. São os espíritos que magnetizam a água. E nós já falamos sobre isso, né? As garrafas de água são deixadas no ambiente do passe e disse que os espíritos fluidificam, que é um termo também impróprio, porque a água já é fluida, né? Os espíritos fluidificam as águas. O termo correto é magnetizar. Já vimos, então, o que diz Allan Kardec lá, quando nós vimos ali no item 131 do Livro dos Médios, que acabamos de ver há pouco, né? Mito 4. Obsessores não entram na casa espírita, na cama de passe e tal, né? Então, o Jacó pergunta, quem são os responsáveis por surtos obsessivos, até com comunicações que algumas vezes se verificam nas cabines de passe? Não seriam as cabines os locais para o atendimento a essas mediunidades atormentadas? Sim, ali temos um ambiente fluídico apropriado ao socorro imediato. Mas, para isso, é preciso o preparo dos magnetizadores, mesmo que se prefira depois encaminhar para o tratamento específico em outro ambiente. Proibir manifestações por parte dos atendidos não resolve nada. Claro, chega uma pessoa ali que é só um frequentador, como é que você vai dizer? Não pode, não tem como, né? E aí, o que acontece? A maioria das vezes, a pessoa começou a incorporar ou passar mal, a maioria dos que estão ali aplicando o passe vão todos com a mão concentrando em cima, que a gente vai ver depois, né? Estudar mais para frente, quando entrar na parte da técnica, que isso é justamente o oposto, né? Quanto mais fluido você coloca, mais você faz com que a entidade fique ligada àquele encarnado que está ali, né?
Mito 5, o centro coronário distribui tudo para o organismo, né? Então, é o que eles dizem, não precisa você saber o que o paciente tem e tal, porque você doando ali no centro coronário, ele vai distribuir o fluido que você doou para o organismo, né? O centro coronário. Então, o Jacob fala, na verdade, o coronário capta fluidos sutis do cosmos, e é para isso que ele existe, né? Ele vai captar os fluidos mais sutis e repassa aos demais centros de força esse fluido que ele captou do fluido cósmico universal mesmo, né? Porém, por ter suas malhas muito finas, se ele receber fluidos mais densos, como é o caso do fluido vital, ficará logo congestionado, causando sintomas como peso na cabeça, dor de cabeça ou mal-estar. Isso a gente sabe que as pessoas mais sensíveis sentem isso, né? Outro mito. Vou falar. Roupas de cor atrapalham a transmissão de fluido. Já vimos que os fluidos atravessam os corpos materiais, independente da cor, né? Mito 7. A luz atrapalha. Então, a gente sabe que a câmara de passe é mais escurinha, mas não é porque atrapalha o tratamento, né? O que pode atrapalhar é a concentração do magnetizador ou do paciente, né? O magnetizador até não tanto, porque se ele for treinado, ele já tem que saber se concentrar de qualquer forma. Agora, o paciente, né, estando no ambiente mais escurinho, mais facilmente ele relaxa, se torna receptivo, e é o que a gente precisa para poder aplicar o magnetismo, né? Então, saber que a luz não atrapalha, não interfere nos fluidos, né? Então, agora vamos falar, porque falamos sobre os mitos, agora vamos falar sobre as verdades, né? Então, como diz o Kardec, lá no livro dos médiuns, item 211, indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares da experiência. Então, por isso, o que a gente tem que fazer? Estudar, né? Então, algumas das obras, né, que a gente tem que estudar obrigatoriamente, todas as obras de Allan Kardec, lembrando que não é só o Pentateuco, né, que é o livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, mas também as outras obras do Kardec, Revista Espírita, de 58 a 69, obras póstumas, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, Viagem Espírita, 1862, etc., porque traz muitos conceitos importantes, né, nessas outras obras que a gente precisa também conhecer, né? E depois as obras básicas do magnetismo, né? Dos magnetizadores clássicos, também dos modernos e contemporâneos, que hoje já constitui um razoável número em português. Então, só lembrando aqui, né? Quando falamos das obras do Kardec ali, nós temos que sempre voltar, que nós estamos estudando aqui, nós somos magnetizadores espíritas. Se nós somos magnetizadores espíritas, nós temos que estar preparados dentro do tratamento do magnetismo para deparar com questões ligadas à mediunidade, a questões emocionais. Quer dizer, se eu não conheço, eu não sei como é que eu vou atuar, né? Então é importante a gente estar bem conceituado em cima disso, né? Por isso que nós até existe um pré-requisito do nosso estudo para ser magnetizador espírita, que a pessoa tenha feito pelo menos um ano e está terminando outro ano do que nós chamamos de DEON, aí, de conhecimento e mediunidade, porque você vai deparar com o fenômeno mediúnico dentro da cama de passe. E aí, se você não conhece, né? Por isso a importância de estudarmos aquelas obras básicas. Né? Estudarmos o espiritismo mesmo. Né? Aí, então, em relação ao magnetismo, então, os principais livros disponíveis em português, né? Tem o Magnetismo Espiritual, do Micaelos, que foi editado pela FEB, Manual do Passista, do Giacomello, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, do Jacó, Reavaliando Verdades Distorcidas, que é mais a parte teórica, embasada no... É isso que a gente está trazendo para vocês, né? Essa parte teórica. Cure-se e Cure pelos Passos, também do Jacó. Manual do Estudante Magnetizador, que é do Barão de Potê. O livro do Mesmer, que é do Paulo Henrique de Figueiredo. Instruções Práticas sobre o Magnetismo, do Deleuze. Tratado Completo do Magnetismo Animal, em 12 lições, do Barão de Potê.
Memórias para servir a história e estabelecimento do magnetismo animal, do Marquês de Pissicchi, Arte de magnetizar, do Charles Lafontaine, História crítica do magnetismo animal, do Deleuze, Saúde e doença, do pensamento espírita, do Adilson Mota, e o mais recente é o Magnetismo Humano, do Jacob Mello. Porque antes ele tinha o livro Opaz, bem antigo, dos anos 90, mas aí ficou como uma doação, digamos assim, para a federação, né, espírita brasileira, e a federação não quis mais reeditar, né? Então, aí por isso que ele fez o Magnetismo Humano, para abarcar tudo e é mais atualizado, né? Então, vamos continuar. Outra coisa que o magnetizador precisa é conhecer a anatomia e fisiologia humanas, né? E nós vamos dar para vocês esse conhecimento básico, assim, só, né? Nas aulas 8 e 9, os magnetizadores de todos os tempos estudaram anatomia para conhecer o local de tradicional fluidos, né? Você tem que saber, mais ou menos, como é que é o corpo humano, né? Outro ponto é o estudo constante do magnetismo e experimentação regular. Ler, reler, refletir, dialogar, discutir em grupo, reciclar, experimentar, refazer, prosseguir sempre, sem cansaço e sem esmorecimento. Porque, como é uma ciência, né, e ainda está muita coisa ficou lá perdida naquela época que se usava muito magnetismo lá no tempo do Kardec, só agora que começou, alguns livros, ainda não são todos, né, que foram traduzidos. Então, quanto conhecimento que eles tinham na época e que a gente está começando a aprender só agora, né? Então, ainda temos um longo caminho pela frente e aí é importante toda essa troca de experiências para que essa ciência vá progredindo, né? E lembrar, então, sempre a ponderação de Deleuze. Vamos ver o que o Deleuze disse. Também no mesmo livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, item 34. Sendo a faculdade de magnetizar ou a de fazer o bem a seus semelhantes pela influência de sua vontade, pela comunicação do princípio que nos dá saúde e vida, a mais bela e preciosa que Deus tem dado ao homem, o magnetizador deve olhar o exercício do magnetismo como ato religioso. Então, é aquela mesma forma que o Kardec colocou, né? Você vê que o Kardec era fã do Deleuze, né? Então, que é a atitude, né, religiosa, mas não como religião, né? Então, como ato religioso, que exige a maior devoção e a maior pureza de intenções. Então, você vê que o Deleuze não era espírita porque não existia o espiritismo no tempo dele ainda. Mas ele já tinha uma noção, assim, muito... que você está lidando com força da natureza, na verdade, né? E tem como você não saber que você está sendo ali um instrumento de Deus, né? Daqui se deduz que é uma espécie de profanação magnetizar por passatempo, por curiosidade, pelo desejo de produzir efeitos singulares. Os que pedem experimentos para presenciar um espetáculo não sabem o que pedem. O magnetizador deve sabê-lo, respeitando-se a si mesmo e conservando sua dignidade. Porque você pode provocar, por exemplo, fenômenos de deixar imóvel um braço, né? Esse tipo de coisa que você produz através do sonambulismo, às vezes para fazer show, etc., que se fazia um tempo, né? Então, tudo isso já o Deleuze já achava que não devia ser feito, né? Não foi, acho que não foi colocado ali, não lembro. Tem também o jornal Vórtice, né? Que é do Adilson Mota, que é uma fonte de estudo bem interessante, que se você pesquisar, Virtual, é virtual, e ele é mandado, ele é colocado mensalmente. Ali também ele relata ali o movimento do magnetismo em termos de Brasil, né? E também é uma questão que nós já organizamos, foi agora parada por causa da pandemia, mas existem os encontros mundiais de magnetizadores. Nós mesmos organizamos um aqui em Curitiba e todo ano tinha um, era para estar em São Paulo, inclusive em 2020, né? E aí foi cancelado por causa da pandemia. Mas esses encontros também têm essa finalidade de trocar de ideias, né? Dos magnetizadores trocam a experiência dele, como está vindo. Então é bem bacana. Então a gente tem que estar sempre, o magnetizador tem que ficar sempre atento no que está acontecendo, né? Essa troca de experiência dos outros grupos, né? Existe, inclusive, um grupo de magnetizadores a nível de Brasil, que nós estamos inseridos dentro dele, onde lá as pessoas também colocam as suas experiências, as suas dúvidas, perguntas bem interessantes. Quer dizer, fonte para estudar tem bastante.
até a gente pode postar depois o link para entrarem no site lá e acessarem esse jornal Vórtice, que é online, né? É bem Aí bacana. tem que, o ideal é começar lá do início e vendo, né? Porque se pega agora, fica meio perdido, né? Então, começar lá do começo, que, se não me engano, iniciou em 2008, esse jornal, e daí vai vendo aos poucos, né? Bom, aí vamos ver o que não é necessário fazer, né? No magnetismo, na aplicação, né, do passe. Uma é mãos para captar fluidos, né? A captação de fluidos sutis ocorre pelo coronário, como a gente já viu, né? E a de fluido denso, geralmente, a captação é feita pelo numeral, né? Mas não há necessidade de a gente, como algumas pessoas levantam as mãos para captar os fluidos, para depois poder aplicar passe, isso aí não há necessidade. Outra coisa desnecessária é sacudir os braços e as mãos, né? Geralmente é até intuitivo, tem como objetivo se livrar de fluidos densos, né? Que se você recebe, às vezes você percebe que a pessoa está com os fluidos muito densos aí, mas aí nós vamos ver, quando estudarmos a técnica, que os passes dispersivos, em maior quantidade, vão resolver, não só para o aplicador de passe, como para o próprio paciente, né? Esse processo, então, não há perigo de você reter com você os fluidos densos do paciente, se você fizer bastante dispersivo, né? Receber passe antes ou após a aplicação também não há necessidade. O preparo é individual, como vimos, né? A gente vai ver na aula seguinte, não é vimos, nós vamos ver na aula 5 ainda, né? Na próxima aula. Vamos ver as condições para ser um bom magnetizador, e aí a gente vai ver, então, como é que isso funciona, né? Nada de rituais, tudo tem um objetivo. Esfregar a mão ou antes para juntar energia, isso foi só para o nosso exercício lá, né? Para a gente poder perceber as energias, porque fica a circulação mais na ponta dos dedos, né? Facilita a percepção, mas para doar, não há necessidade de esfregar as mãos, né? E também depois que apliquei o passe, tem que lavar a mão para tirar os fluidos também, é bobagem isso, né? Não há necessidade. Mãos postas para orar também, não há necessidade, né? Você sabe que a oração é pelo pensamento, né? Tudo isso a gente já aprendeu no Espiritismo, né? Pés descalços também, que antigamente alguns achavam que tirando o sapato, servia de aterramento, né? Os fluidos. A gente sabe que, na verdade, os fluidos atravessam tudo, né? Então, não existe essa coisa de que o sapato vai estar isolando, né? Mesmo sendo borracha, não tem isso, né? Olhos abertos ou fechados, né? Então, na verdade, eles influem apenas na concentração do magnetizador. Olhos, se você mantiver os olhos fechados, vai impedir de ver alguma manifestação do paciente, né? Pode até perder o equilíbrio, a noção do espaço do paciente, bater no paciente, se querer, se você ficar de olho fechado, né? Agora, se você ficar de olho bem aberto, às vezes é difícil manter a concentração. Então, o ideal é você ficar numa posição semi-aberta, né? Você fica mais concentrado, assim, o teu olho aberto é só para você ter a noção de distância e para estar observando também o que o paciente, né, se o paciente tiver alguma alteração, você já vai poder perceber. Sons, ruídos e música, então lembrar que ambientes com muito ruído vão dificultar a concentração, principalmente do paciente, né, porque o magnetizador deve estar preparado para isso, assim como a gente faz o treino durante o estudo da mediunidade, né. A música suave, de baixo volume, geralmente ajudam o paciente a relaxar, né? E diminui também a influência de outros sons, né? Então, uma música ambiente baixa pode ser usada. Respiração, isso é a mesma coisa que na mediunidade, né? Alguns, a gente sabe, alguns aplicadores de passe, de câmara de passe, assim, de casa espírita, que tem aquelas pessoas mais antigas, né? Alguns gemiam, faziam sussurro e tudo. Eu conheci alguns que faziam isso, né? Na Câmara de Paz. E aí, além de chamar muita atenção, né? Que alguns aí ou ficam com receio, né? Que o médium está incorporando ali, que a pessoa, o aplicador de paz está incorporando, ou outros ao contrário, acho, não, aquele dá um passe mais forte, né? Porque ele deve estar junto com algum espírito, né?
Então, são tudo crenças, né? Então, inteiramente indispensável, desagradável, transparece algo de exótico, que a gente não deve fazer isso, né? Obviamente. Outra coisa é receitas privadas. Então, mesmo que surja alguma intuição forte, alguma presença espiritual, não devemos ceder ao impulso de dizer, você tem que tomar chá de tal coisa, você tem que fazer tal e tal, porque o trabalho ali, né, no caso ali, da aplicação do magnetismo, é de magnetismo, não é receita, né? Não permite comunicações mediúnicas nem anímicas de qualquer espécie. Então, você vai fazer as orientações cabíveis para a aplicação do magnetismo, né? Explicar como é que é, o magnetismo, por exemplo, para o paciente, ou dizer para ele como é que vai tomar água e tal, né? Mas se restringe a isso, basicamente. Né? Isso é muito importante, porque algumas pessoas têm uma sensibilidade maior para dupla vista, né? E aí, às vezes, ela percebe uma entidade espiritual junto com o paciente, sente aquela energia densa e algumas vezes vai comentar com o paciente: estou vendo aí o teu avô, teu tio, teu pai, tua mãe, teu filho. Isso não se deve jamais, nem falar isso que percebeu. Você pode dar, assim, que nós chamamos de induções verbais, que nós vamos falar depois para frente, é uma coisa genérica, senhora, manter-se em oração, pensamento positivo, mas jamais entrar nessa de querer dar um recado, que a senhora falou, um recado do espírito, ou uma percepção que ela viu de uma entidade X, Y. Isso é perigoso demais, não se deve, né? Tem que fazer oração para ela tal, e pedir para ela ficar sintonizada, mas não falar, né? Que pode criar algumas complicações. Que normalmente as pessoas que vão para o tratamento do magnetismo já passaram pelo diálogo fraterno, né? Mas, na dúvida, no caso que o organizador perceba que tem entidade, ele tem que entrar em contato, né, com a pessoa responsável do tratamento no dia e dizer, olha, eu percebi isso, né, talvez seja o caso de encaminhar para desobsessão, alguma coisa assim. Aí vai o nome para desobsessão, né, não tem que ficar fazendo nenhum tipo de interferência direta com o paciente, até porque, às vezes, isso faz o paciente entrar no estado psicológico alterado, né, ele pode ficar preocupado e tal, e isso até atrapalhar o tratamento, né. Roupas e adereços, então, não interferem nos fluidos, mas sim no conforto do magnetizador. Então, as roupas têm que ser confortáveis, não ter pulseira, coisas que façam barulho, que brilhem, né? Até para evitar também que isso atrapalhe a concentração do paciente. Então, evitar tudo que chama atenção, que causa impressão no paciente. Então, claro, roupa discreta, né? Porque começar a usar coisa muito chamativa, assim, aí fica parecendo, né? Por exemplo, sei lá. Relógio de pulseira, que é problema. Coisas penduradas, coisas que chamem muita atenção. O ideal é uma roupa simples, né? Na casa espírita, a gente usar o mínimo possível de coisas para chamar a atenção do paciente. Né? Se o paciente fica olhando só para aquelas, né? Não consegue nem prestar atenção, ele fica ali olhando para aquelas coisas esquisitas que você tem, né? Outra coisa que não se deve fazer é pensar só eu consigo curar, né? Então, isso é um perigo. Só eu, né? Eu consigo curar esse paciente, né? Então, isso já é uma tendência a cair numa fascinação, né? Então, lembrar que isso está lá no livro dos médicos, né? Esse é mais um dos motivos, né? Que, como a Pereira disse, a gente tem como pré-requisito que a pessoa estuda a mediunidade, porque ali também o Kardec dá muita ênfase a essa questão, né? Então, o paciente deve se afastar de um magnetizador que disser, né? Só eu que vou conseguir curar você. Né? Deus me livre. Outra coisa, frase assim que não se deve usar é dizer, mas é o destino, né? O destino é construído pelo livre-arbítrio, isso a gente sabe, né? Você não conseguir curar alguém, avalie se falhou em algo, mas lembre que isso é normal, como nós já vimos, né? E às vezes teu fluido não tem essa característica de curar, por exemplo, câncer. Teu fluido é mais para questões mais suaves e tal, né? Tudo isso a gente vai se conhecendo com o tempo, né? Então, em alguns casos mais complicados, que você vê que não está tendo resultado, você troca ideias com o grupo de magnetizadores e encaminha esse caso para outro magnetizador que às vezes tem mais
o fluido dele é mais compatível com aquele tipo de doença, né? Um paciente que não melhora, então tá, isso eu já falei, né? Antes de diagnosticar que é o magnetismo que não pode curar, não é. Às vezes o magnetismo até pode curar, mas é o teu fluido que eventualmente não conseguiu, né? E aí tem a questão da acessibilidade dos pacientes, né? Que nós já vimos um pouco esses slides para trás, mas vamos ver melhor agora. Então, cada paciente tem uma sensibilidade diferente em relação à receptividade do magnetismo, mas podemos classificá-los em 3 grupos. Primeiro, muito sensíveis, né? Então, a qualquer toque magnético, e algumas vezes bastando a aproximação do magnetizador, eles já sentem algumas coisas, né? Como frio, calor, bocejo, arrepio, choque, etc. Em geral, são excelentes sinalizadores de como anda o tratamento, né? Então, se você vai tratar uma pessoa sensível assim, é bom porque ela logo ela percebe, hoje não fiquei, né? Não fiquei, me senti bem, ou isso aqui, já ajuda mais. Né? Algumas só têm essa acessibilidade em determinados centros de força e podem não suportar a imposição de mão nesse local, o que deve ser respeitado. Tem os poucos sensíveis aí, né? Que a gente chama de retardo magnético. São pessoas que praticamente não sentem nada durante o momento que está recebendo o magnetismo, demoram por vezes horas até que venham a receber alguma reação, perceber alguma reação. A desvantagem é que se tiver ocorrido algo errado, que produz um desconforto futuro, não terão como relacionar isso ao atendimento pelo magnetismo, né? E tem aqueles que são a maioria, que são os medianos, né? Ou alguns até indiferentes. Aqui se agrupa o maior número. São sensibilidades variáveis no mesmo indivíduo e que costumam ocorrer, então, entre 1 e 20 minutos após a aplicação. É a maioria das pessoas, né? Então, sai da cama de passe, quando chega em casa, dali 20 minutos, começa a sentir alguma alteração. Então, quando é um paciente de primeira vez, que a gente não conhece, o ideal é que a gente peça para ele aguardar uns 20 minutos após a aplicação, antes de ir embora, para que justamente a gente veja se ele não vai ter alguma reação e aí a gente possa resolver essa situação antes dele ir embora, tá? E aí chegamos no nosso exercício prático de hoje, né? Encerrando já a nossa aula. Então, eu imagino que vocês devam ter treinado durante a semana. Então, nós vamos agora, dessa vez, fazer o comprimir ou esticar, como diz ali, né? Na hora que você coloca a energia nas mãos, você pode fazer toda aquela sequência que a gente já fez nas outras vezes, aí você vai tentar, por exemplo, comprimir essa energia, porque a gente sentiu ela até um certo tanto ali, né? Aí você vai tentar comprimir ela para ver o que acontece, né? Se ela se estica, se ela sai entre os dedos, se ela escorre, o que acontece com ela, né? Se ela explode, né? Então, vamos perceber isso. E também, ao contrário, nós vamos esticar ela, puxar ela até que ela vai esticando, né? E ver se ela, até onde que ela aguenta, até onde se consegue perceber ela, ou ela escapa depois dos teus dedos, né? Então, fazer esse exercício. Ou outra forma também de trabalhar, além dessas duas que eu já citei, é tentar, por exemplo, manipular essa energia de forma que ela fique, por exemplo, quadrada ou alongada, né? Então, através do teu pensamento, tá? Então, aí você já vai começando a manipular os fluidos. Deu para entender? Esse é um ponto importante, né? A primeira coisa nós se conhecemos, né? Lembra que nós falamos da questão do digital, do palmar, então você vai se conhecendo, né? Você vai utilizando a mão, você tem que se conhecer você para você atuar. Então, aí você tem que se conhecer e aprender a dominar. Você tem que sentir os fluidos e entender que você consegue. Esse é um dos princípios dos fluidos. Você consegue, através da sua vontade, direcionar, manipular. Ó, você vai expandir até o rompimento, você pode comprimir. Quer dizer, isso você tem que ir aprendendo, porque isso vai ser muito importante na hora que você for utilizar, na hora que você for praticar o magnetismo. Né? Você vai autoconhecer e você ter essa convicção, né? Que é através da tua vontade, do teu pensamento, da tua consideração que você consegue fazer essas... A criança falou da bola, a mesma coisa. Você pega a bola, você manipula, você sente, ó, você tem domínio.
Isso é uma característica que é bem claro quando a gente estuda, que nós temos que aprender a fazer isso, que na nossa vontade que controla. Se eu não tenho domínio, se eu não tenho controle, como é que eu vou direcionar um fluido para um paciente quando estou atendendo? Eu vou jogar um fluido todo sem direção, né? Você tem que... Aqui nós vamos falar de alguns fluidos, às vezes, que você tem que colocar tipo de um raio. Tudo isso é questão da mente, do pensamento, concentração, vontade, direcionamento. Então, isso, gente, você tem que ir praticando. Tem que aprender a dominar isso bem certinho, se autoconhecer, para quando vocês forem atender uma pessoa, vocês poderem aplicar as técnicas de maneira adequada. Se vocês não auto se conhecerem, vai ficando cada vez mais difícil. Isso não é simples, parece simples, mas é exercício, é prática, é treino. Treinar. É treinando, treinando. Pegar um tempinho, parar um tempinho, uma hora, sei lá, à noite, de manhã, na hora do banho, não sei, começa sentindo isso. Isso é importante, né, para todos vocês. O ideal é fazer todos os dias, né? É. Porque é pela frequência que a gente vai conseguindo perceber melhor, né? Vai se tornando mais sensível, né? Mesmo sensitivo, né? A essas percepções dos fluidos, né? Por isso que é importante aqui é que no final do estudo, depois que vai fazer a prática, vocês sejam magnetizadores, não magnetistas, como diz o estudo, né? Que você pode ser magnetista, conhecer toda a parte teórica, o conceito, aceitar tudo, mas não praticar porque que eu não domino tudo, que acontece muito isso, né? Muita gente estuda e fica como magnetista. Aceita tudo, mas não quer porque que exige disciplina, exige treinamento, exige, o magnetismo exige muito, muita dedicação, muita preparação, né? Porque veja bem, eu estou trabalhando com outra pessoa que está chegando na minha frente. Olha a responsabilidade que nós temos que ter, né? De saber pelo menos as técnicas mínimas de dominar isso para atender outra pessoa. Que nós falamos dos animais, né? Eu falei que falou lá que dá para magnetizar um animalzinho. A pessoa vai lá e coloca a mão no animalzinho, o animalzinho morre. Ele morreu porque ele não sabia, que não dominava a técnica. Se ele soubesse, ele ia bem devagarinho, que nem foi falado lá. Um exemplo, utilizar um fluido diferente. Da planta, a mesma coisa. Por isso é importante a gente estudar mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre como foi a prática durante a semana? Alguma dúvida? Eu senti um pouco diferente essa semana no exercício que eu fiz. Senti que esquentou a palma da mão e ela fluía para os dedos. Olha aí, ó. Ela fluía para os dedos. Bacana, tá vendo? Você já está se conhecendo, né? E pouco a pouco você vai mudando, você vai entendendo mais você, né? Mas parece assim, eu fiz o exercício dos punhos, né? Mas parece que a concentração maior é quando eu esfrego a mão. Quando eu faço com o punho, eu não sinto tanto. Mas depois, quando esfrega a mão, aí eu sinto mais. Mas aí entenda que é a percepção que aumentou, não que aumentou a doação. Né? Entendi. Aumentou a tua percepção, porque, claro, fluiu mais sangue ali, você fica mais perceptivo. Entendi. Né? Aí, ó. Se você fazer assim, é claro, você vai agitar mais aqui, você vai sentir, né? Mas, ó. Eu consigo sentir bem claro, ó. Eu sinto. Ó. Mas isso aí é Não prática. adianta dizer, nós estamos aí. A prática, não, eu tô falando para isso que você com o tempo você vai dominando, né? Você vai dominando isso, né? Você vai dominando. O filho tem que aprender a fazer essa. Todo mundo consegue, claro, não é ser de um dia para outro. Por isso que é um Não, curso. isso a gente já comentou, né? Mas é importante que você esteja insistindo, né? Mesmo que não sinta nada, vai continuando, vai continuando. É isso que importa, tá bom? Vamos em frente, que isso aí tem muito tempo pela frente ainda para Muita conseguir teoria, muita prática, isso. né? Tá bom? Nenhuma pergunta a mais? Tudo bem? Vou interromper a gravação aqui.